Bom dia, bem-vindos à Bolsa da Mente. Eu sou o Miguel, coach e atleta. Este podcast é sobre saúde mental, pessoas que olharam o seu caminho e partilham conhecimento. Hoje tenho aqui o prazer de ter Paulo Moreira, especialista em inteligência emocional, e vem-nos aqui falar um bocado deste tema. Obrigado, Paulo. Obrigado, Miguel, pelo convite. Ahm, Como é que a inteligência emocional apareceu na tua vida? Como é que apareceu na minha vida? Eu antes de tirar psicologia, tirei gestão e quando tirei gestão comecei a trabalhar numa empresa, numa multinacional e notava, é quase aquele clichê, mas que é verdade, que é aqueles colegas que tinham melhores resultados, não eram aqueles que eram tecnicamente mais evoluídos, digamos, mas aqueles que tinham estas competências mais desenvolvidas. Geriam melhor o stress, comunicavam melhor, trabalhavam melhor em equipa, eram mais assertivos, lidavam melhor com a frustração. E eu comecei a querer desenvolver essas competências então para mim, ou seja, para mim, para aplicar no meu contexto profissional. E depois comecei a ler sobre o tema de desenvolvimento pessoal em geral, não foi inteligência emocional. Depois deparei-me com aquele livro que quase todos se separam, do Daniel Goleman, o livro de inteligência emocional, que ele escreveu em 1995. Pá, achei fascinante, comecei a pesquisar sobre essa informação em Portugal, na altura não via nada, encontrava um ou outro workshop apenas e dentro do meio académico, não via nada assim aberto ao público, ou então módulos de inteligência emocional dentro de outros programas, então era como se fosse uma coisa secundária, e descobri que existiam aqui três grandes correntes mundiais sobre o tema, tirei-as, comecei a cada vez mais entusiasmar pelo tema e um dia lancei um workshop em Lisboa, quase ali por brincadeira, porque eu queria mostrar este tema, a importância disto. Pá, correu super bem, tive 20 e tal pessoas na altura, houve pessoas de empresas que foram de recursos humanos, convidaram para ir dar formação às empresas, então cheguei a um ponto, ou seja, houve um crescimento natural, cheguei a um ponto em que as minhas férias era para dar formações, ou seja, eu trabalhava na empresa e tinha que pôr férias para dar formação. Pá, cheguei a um ponto que foi insustentável, tinha a minha mulher, na altura não tinha ainda filhos, tinha a empresa onde eu trabalhava e trabalhava muito, e depois tinha este meu, digamos, hobby, que não era bem hobby, que já era algo que já tinha um rendimento, e decidi despedir onde estava e dedicar-me a 100%. Depois tirei psicologia e entrei por esse mundo todo. Então partiu quase de uma necessidade, reparei que era importante as pessoas à minha volta, e foi isso. Foi para mim, depois foi uma coisa natural. E para ti, o que é inteligência emocional? Olha, essa é aquela pergunta que é difícil de responder, que não há, dentro deste tema e dos vários temas das ciências sociais, não há uma definição única, mas podemos dizer, esta é uma definição de Daniel Goleman, podemos dizer que é a capacidade de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções e fazer o mesmo com as emoções das outras pessoas, ou seja, reconhecer as emoções dos outros, entender as emoções também das outras pessoas e influenciar as suas emoções. Ou seja, em resumo, é sermos inteligentes com as nossas emoções, entender o que é que elas nos dizem, como é que elas nos impactam, como é que elas nos influenciam, se esta emoção é adaptada ou não neste contexto e o que fazer com ela. E tu disseste que foste atleta, não é? E sabes que as Sim. emoções têm um grande peso no nosso desempenho, senão apenas as equipas, os melhores jogadores tecnicamente ganhavam sempre, isso não é o que acontece, não é? Sabes que eu recentemente falei com uma atleta olímpica, e quando tu chegas ali aos Jogos Olímpicos, falamos muito do mindset e de inteligência emocional. Como é que tu estás naquele dia? Porque há um patamar mínimo, são os melhores do mundo, não é? É isso mesmo, é isso. E nesse tipo de contexto desportivo de alta pressão, as emoções estão ao rubro, são mais intensas, não, ou seja, não é o nosso dia a dia, é realmente, como tu dizes, Jogos Olímpicos é aquele momento. Eu não tenho muitas possibilidades de tentar fazer aquilo bem, não é? É naquele momento. E estás anos a trabalhar para aquele momento. A pressão é muito grande. Sim. E, e nós, para o dia a dia, como é que podemos trazer esta inteligência emocional? Nós cada vez temos mais informação, mais rápido o mundo. Uh, O que é que tu recomendavas, aqueles pilares básicos para nós não vivemos sempre com ansiedade ou com pânico, ou não estamos nem no presente, estamos no passado ou estamos no futuro? Sim, olha, há várias formas de fazer, há várias estratégias. Para nós, para já, a inteligência emocional é, digamos, um guarda-chuva que pode ter várias competências, dependendo do modelo que avalio. Por exemplo, eu vou pegar no modelo do Goldman, e há outros modelos, mas ele divide em quatro grandes categorias. Temos a autoconsciência,
que é a pedra pilar, então reconhecer os teus estados emocionais, e só fazeres isto já começas a regular os próprios estados, a entender, então conhecer as emoções, reconhecer as emoções. Depois o segundo pilar é o chamado autocontrole, no sentido de gerir as nossas emoções, ou seja, ok, eu estou a sentir, como disseste, medo, ou estou ansioso agora que vou aqui para esta prova, como é que eu consigo gerir esta ansiedade, ou seja, que seja mais favorável para mim. E depois tem outras duas competências mais interpessoais, que é consciência social, que é ler o meio à minha volta, e relacionamentos interpessoais, ou seja, lidar com as outras pessoas. A tua questão é mais como é que nós conseguimos no nosso dia a dia. Então são mais as competências intrapessoais, a autoconsciência e autocontrole. E dentro disso há várias estratégias, ou seja, o primeiro é sempre, imagina, o que é que tu queres desenvolver? Vamos supor, ok, eu quero ficar menos ansioso, por exemplo. Então, com base nisso, eu vou aprender estratégias, e há inúmeras estratégias, desde, por exemplo, olhar para a emoção como uma fonte de informação. Por exemplo, a ansiedade surge porque eu sinto que a exigência daquele estímulo, ok, é muito maior que os recursos que eu tenho. Ou seja, eu sinto algum tipo de ameaça. A ansiedade é um medo antecipatório do futuro, não é? Como disseste. Então, eu posso sentir medo que algo possa acontecer, ou seja, medo de falhar, medo de não conseguir aquilo, medo de que as pessoas não gostem de mim, etc. Entender, por exemplo, medo de falar em público, não é? Então, é entender o que é que está por trás desse medo e trabalhar. E esta estratégia das emoções como informação é entender que sem aquela emoção seria pior. Imagina, se não sentisses ansiedade antes de algum evento, vamos supor, desportivo ou não, tu não te preparavas tanto. É porque estás ansioso e queres que aquilo corra bem, queres ficar em primeiro ou queres ser medalhado, ou seja o que for, tu investes mais esforço. Se estivesses completamente relaxado, se calhar não investias tanto esforço, não trabalhavas tanto. Então a emoção ajuda-te. E por vezes só reencontrar desta forma, isso por si só já é uma estratégia. Então é, ok, primeiro o que é que eu quero? O que é que eu quero trabalhar? Segundo, que estratégia é que eu vou utilizar? E terceiro, aplicar diariamente a estratégia. É como um treino, desportivo. Se tu apenas jogares nos jogos, não jogas tão bem do que se não treinares e apenas for jogar, não é tão bom do que se treinares diariamente. Isto é a mesma coisa, temos de treinar. Escolher uma estratégia, treinar, avaliar se foi positivo ou não, se teve impacto positivo ou não. Se não teve, continuar novamente ou mudar de estratégia, e é um pouco assim este processo. É muito parecido ao desporto até. Agora estavas a falar disso, veio-me à cabeça aquela parte do atleta de treinar, por exemplo. Eu treino muito para fortalecer a minha mente em situações difíceis da vida, eu conseguir que sinta que já passei por coisas difíceis e fazer ali um patamar, não é? Sim. Achas que a inteligência emocional, se nós fizermos coisas difíceis, um stress controlado nos ajuda depois no nosso dia a dia? Isso é uma excelente questão. Existe uma estratégia que é a inoculação de stress. E inoculação de stress é como um veneno. Se tu inoculares supostamente doses ínfimas de veneno, tornas cada vez mais resistente a esse veneno. E é a mesma coisa para o stress. Aliás, os estoicos, a filosofia estoica, que tem mais de 2000 anos, eles colocavam-se de forma propositada em situações de desconforto para quando ou se essas situações surgissem, estivessem muito mais preparados. Ou seja, eles, imagina, se fosse hoje, tu hoje só podias gastar, vamos supor, 5 euros, um exemplo, para comeres o dia todo. Sem frigorífico, não tinha 5 euros. Ou 3 euros. E hoje ias ter que dormir no chão. Ok? Para ser desconfortável. Ou estava frio e ias ter que ser com menos roupa. Ou seja, esse tipo de desconforto. Ou então, imagina prazeres que tu tens. Sei lá, eu quero ver aquela série e todas as semanas lança aquele episódio, eu vou ver. Hoje que sai eu vou ver. Não, não. Tu voluntariamente obrigas-te a não ver aquilo. Recusares prazeres. E isso estás a dizer. E a inteligência emocional também é isto. Ou seja, eu posso me inocular para ficar mais tolerante às situações de stress e frustração. Porque se nós vivermos, e isto acontece hoje em dia na nossa sociedade, se tu vives apenas uma vida de conforto e evitas o desconforto, que é o que nas camadas mais jovens tende a aparecer muito, tu perante as situações desconfortáveis não és tão capaz de enfrentá-las. Então isso é ótimo, ou seja, nós podemos treinar o desconforto. Porque agora tu fizeste aqui uma questão engraçada, não é? Porque nós temos tanta dopamina em todo o lado, é tudo tão instantâneo, é tudo tão fácil que depois o nosso cérebro fica viciado naquilo, não é? Sim, os níveis de tolerância vão se adaptando. Imagina, é como tu dizes, eu estou sempre no prazer e no conforto e evito o desconforto. Quando o desconforto vier, eu estou muito menos tolerante. Então, uma pequena coisa. Olha, eu vou dar um exemplo que acontece muito. Eu estou a generalizar, cada caso é um caso. Mas, em regra, generalizando, as pessoas quando se reformam ao fim de algum tempo, pessoas mais idosas,
que tendem a ficar, vamos por mais tempo em casa, ao seu ritmo, ou seja, não se expõem a situações de stress do dia a dia, do trânsito, da pressão, das filas, tanto como as pessoas ainda ativas no trabalho. Quando essas pessoas de repente são colocadas em situações de espera, numa fila, etc., são capazes de reclamar muito mais, não sei se já notaste isso, reclamar muito mais de outras pessoas. Mas se calhar uma pessoa está ali, tem aquele tempo para ir para casa, tratar do filho, ou ir almoçar a seguir, e a pessoa está na fila e está a reclamar, a tentar à espera. Quando vai para casa não tem nada para fazer, porque ela não está habituada a isso. Então aquela pequena coisinha, de repente, é uma grande coisa. Sim. E falando agora das crianças e dos adolescentes, tendo em conta trabalhar a inteligência emocional e, no fundo, estes níveis de dopamina, o que é que tu aconselhavas? É assim, as crianças, cada vez mais, infelizmente, cada vez mais há programas privados, não é? E desde as creches até às escolas, até secundárias, universidades, cada vez apostam mais nesta temática, ou seja, em todo o desenvolvimento, não existia antes na nossa geração, e há 2 gerações então atrás nem existia mesmo. Um, e é algo que é importante trabalhar nas crianças porque elas ainda estão a desenvolver a sua estrutura de valores, de crenças, da forma como interpretam os eventos do mundo. E nós não. Nós, para construir, temos de destruir muitas coisas, não é? Ou desconstruir muitas coisas. Então, mas basicamente o tipo de treino é a mesma coisa, mas adaptado à sua idade, ok? Então é passo a passo, é aprender mais sobre as emoções, o que elas significam, aprender a reconhecer as emoções, aprender estratégias de regular as emoções. É como tu disseste, isto é uma estratégia, aprender a inocular-me, se calhar, perante o stress, a trabalhar a minha resiliência, ou seja, o objetivo é sempre isso. Ou eu trabalho várias coisas em geral, e vou tendo estratégias e exercícios, ou então defino aquilo que eu quero, vamos supor, eu quero ficar mais tolerante ao stress. Ok, o que é há sobre o stress? Estratégias. E vou aplicar, e vou treinar, e vou ver se está a ter resultado ou não. E a base é sempre esta, e depois muda já a estratégia que está por trás. E tu tens um jogo, é para crianças ou é para adultos? O jogo que tu tens? É um jogo que nós lançamos, que é o Inteligência Emocional do Jogo, é a partir dos 16 anos. Nós vamos agora desenvolver mais coisas, é um projeto que está em cima da mesa para o próximo ano, vários tipos de dinâmicas, jogos para todas as faixas etárias. Mas este que nós temos é a partir dos 16 e é um jogo mais quiz. Ou seja, existe Ah, uma pergunta, sempre com base em investigação do tema, com 4 opções de resposta, e tu se acertares, ganhas uma carta, depois se ganhares X cartas, ganhas o jogo. Pronto, é um pouco assim. Mas é mais a partir dos 16 anos. E é com base em perguntas da investigação sobre a área, para nós ficarmos mais conhecedores do tema. e já pensaste em fazer tipo livros para crianças, para aos poucos elas irem. Sabes que essa área, felizmente, para crianças e de uma faixa etária mais jovem, é onde, felizmente, existem muitos livros. Eu próprio, que sou pai, vejo que há muita coisa sobre isso. Claro que há coisas que. Olha, eu dei uma masterclass esta segunda-feira para lançar aqui um curso intensivo. E eu até partilhei uma coisa, no nosso agora trabalho de estudo de mercado, vamos vendo o que existe sobre jogos. Eu até partilhei uma coisa que foi, eu vi um jogo de uma psicóloga, que era um jogo sobre emoções, também com tabuleiro, em que avançavas casas, tiravas certas cartas e podias avançar ou recuar. E, por exemplo, ela tinha uma carta que era o amor. O amor avançavas 4 cartas, porque o amor é muito bom e devemos sentir amor. Ótimo. E depois eu, no exemplo, tirei a raiva. Tirei não, aquilo era um vídeo que eu estava a ver. Aparecia a raiva. E a raiva era, andas 3 casas para trás, porque a raiva é má. Epá, isto é impressionante, é que embora existam jogos e livros, ainda há mensagens antigas que não estão corretas. A raiva não é má. Então há coisas que têm de se desconstruir, é por isso que nós também queremos apostar mesmo Sim. em jogos, em livros que sejam fundamentados em evidência científica e que passam mensagem clara. Agora, livros especificamente para crianças não está ainda em cima da mesa. Jogos sim, livros não. Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, vamos aqui fazer montes de coisas. Vai ser giro. E tu tens a tua certificação e agora falaste num curso intensivo. O que é que tu trabalhas nele? Olha, no curso intensivo, que vamos agora começar esta segunda-feira, dia 29 de maio, é constituído por 24 videoaulas e cada semana eu lanço um bloco de aulas. E o que é que acontece? Imagina, na primeira mentoria, lanço o curso, apresento a primeira competência, eu sigo ali o modelo do Goldman que eu tinha tido, a autoconsciência a primeira semana, e o que é que acontece? As pessoas têm, neste caso, 8 aulas para ver, cada aula ensina uma estratégia, okay? Dá conhecimento e ensina uma estratégia, e depois eu lanço um desafio diário em que as pessoas todos os dias devem trabalhar naquele desafio.
É o que eu estava a dizer, é o treino diário, é como o desporto. Depois, na mentoria seguinte, o que acontece? Tiro dúvidas sobre o que aconteceu, os desafios que as pessoas fizeram, depois lanço o autocontrole, aulas sobre aprender a gerir as nossas emoções, desafio diário para gerir na prática as emoções. E em cada desafio coloco lá várias estratégias. Ou seja, por exemplo, na autoconsciência, as pessoas aprendem a identificar as emoções através de uma estratégia, depois fazem reflexões, ou seja, o que é que este evento significou, o que é que isto diz mais sobre mim. Então é este tipo de tomada de consciência. Na segunda, portanto, autocontrole, as pessoas escrevem situações de stress que aconteceram durante o dia, que estratégia que utilizaram, porque lá vão aprender estratégias, e como é que seria aplicar outras estratégias naquele cenário. Ou seja, porque quanto mais estratégias ou quanto mais opções nós pensamos em situações que nós fazemos habitualmente, vamos ganhando mais conhecimento, mais formas alternativas de fazer as coisas. Então é muito assim que funciona o programa. Então o curso intensivo é muito para eu trabalhar na minha inteligência emocional, depois nós medimos antes e depois para ver o resultado, se houve evolução ou não. Na certificação é um modelo próprio que nós criamos e testamos, em que a pessoa está habilitada a trabalhar, a medir e a treinar a sua inteligência emocional ou a terceiros. Ou seja, nós temos desde, pode ser, já tive na última edição um psicólogo de desporto, por exemplo. Então, imagina, para aplicar no desporto, psicólogos clínicos, coaches, líderes para aplicar com os seus liderados. Okay? É um modelo para, mais uma vez, avaliares, medires e treinares a inteligência emocional. E o teu podcast, como é que, não é? Tu tens há 2 anos o teu podcast, como é que, de onde é que nasceu a tua necessidade ou achas? Do podcast, olha, não sei onde é que foi a tua, depois também podes partilhar. O podcast, olha, quando entrou a pandemia, antes da pandemia, ou seja, ali em março de 2020, quando ficou mesmo tudo fechado, eu no início do ano eu tinha praticamente a agenda toda fechada até ao fim do ano. Toda com eventos presenciais, eu só fazia presencial. Até a minha esposa dizia: devias apostar no online cada vez mais. Eu, pá, não, gosto é de presencial das pessoas, gosto mesmo. Epá, eu não quero online, era resistente. Entrou a pandemia, fiquei sem nada. Formações, clientes, tudo fechado. Até as empresas já começaram a fazer online, mas fecharam tudo. E eu usei a estratégia da tartaruga, entre aspas, que é escondido na minha carapaça, a ver se isto passa. Ninguém sabia quando é que demorava. Aí passou 2 semanas e isto parecia que estava a piorar. E é uma empresa, tem custos, tem equipa, tem tudo. E eu de repente, ok, vou ter que apostar no online, é por uma necessidade. E foi a melhor coisa que me aconteceu, para ser sincero, vou trabalhar nos dois vertentes e gosto muito. E depois, um dos projetos, ou seja, em 2020 comecei a arrancar, comecei a fazer um workshop online, etc. E depois, no início do ano seguinte, então, em 2021, preparei o podcast. E o podcast porque eu estava a pensar, como é que eu consigo chegar a mais pessoas, ponto um, como é que eu consigo passar esta informação através de outros canais, porque é como tu sabes, há pessoas que vão ao curso, outras que não. Há pessoas que leem, outras que não. Então podcast, umas ouvem, outras não. Vai lançar o podcast. E vou-te ser sincero, não tinha zero expectativa sobre o podcast. E inicialmente estava a fazer episódios semanais, só que a minha agenda está sempre toda esmagada e eu pus-me em tantos projetos em 2021. Eu disse, é impossível, não consigo fazer isto semanal, vou fazer quinzenal. E cheguei a pensar, ao fim de menos de um ano, se calhar é melhor parar o podcast, que eu não consigo, eu tenho que preparar os episódios, ler sobre aquilo, ir ver o que é que existe e montar, não é acorde e faço. E depois mantive. Olha, e posso dizer que foi das melhores coisas. O podcast está muito bem aceito. Eu tenho muitas pessoas têm procurado através do podcast nas minhas formações, há empresas que me chamam para ouvir o podcast, então tem sido fantástico. Mas partiu disso, pela necessidade de, ok, estou no online, vamos lá fazer coisas do online para chegar a mais pessoas. E tu, como é que foi? Comigo foi muito interessante porque eu tinha um amigo meu que me desafiou que ia sair do país, e na altura já queria há alguns anos fazer, tinha alguma resistência e eu sempre tive estas conversas profundas com muitas pessoas que tiveram um impacto enorme na minha vida. E eu, opa, isto fica em mim, morre aqui. É um bocado como o Tim Ferriss, o mote do Tim Ferriss. Eu vou começar e comecei na mesma altura que eu vi que tu, há 2 anos atrás, no meio da pandemia, eu disse: como é que eu vou fazer isto? É impossível enquanto agora. E não me arrependo, que realmente é uma aprendizagem, é uma partilha, é uma coisa genial. É como tu dizes, e tu tens também não, tu fazes com convidados ou também fazes episódios a solo? Eu faço com convidados mais, e também faço a solo. A solo ainda é uma coisa que eu estou a trabalhar porque é desafiador.
Mas é como tu dizes, eu gosto da sola de um lado, obriga-me também a ir ver mais informação. Por outro lado, o convidado é como tu dizes, a pessoa conhece pessoas excepcionais, tem conversas, partilha conhecimento e é como dizes, acho que é muito bom e também parabéns por teres feito. Foi ao mesmo tempo, eu lembro, acho que falámos disso do Insta, tinhas dito que Sim, tinhas sim. visto que Eu acontecer ao achei mesmo tempo. curioso quando estávamos a falar, por acaso, vi que. Eu acho que é por dias. É uma coisa assim de dias, por acaso. Hum, Aqui nós falamos, não é? No fundo, isto é soft skills, mas até andam agora que não é assim tão soft skills como nós chamamos, não é? É uma coisa que, mesmo que eu tenha alta performance em qualquer coisa, não é? Se eu não tiver estas competências, não é? Nós trabalhamos em equipa, não é? Mesmo numa família, num relacionamento, com amigos. Uh, Esta gestão de conflitos e de pontos de vista, porque somos todos diferentes, é super importante. Olha, e há autores que dizem, e eu partilho isso. Claro que a nomenclatura deriva de várias coisas, mas imagina, hard skills, que é uma competência técnica, por exemplo, eu programar uma hard skill, eu saber Excel é uma hard skill, eu cozinhar, ou seja, é uma hard skill. Por amor de Deus, é assim, depende do nível de complexidade, mas para mim muito mais hard, e as pessoas acho que sabem isso, é aprender, como tu dizes, lidar com outras pessoas, gerir conflitos, gerir o nosso stress, gerir as nossas emoções, é que é hard, porque, imagina, tu cozinhares, um exemplo, que é considerado uma hard skill, que é uma competência técnica, pá, tu quando sabes cozinhar, ponto final, repetes aquelas receitas, estás mais ou menos triste, mais ou menos pressão de tempo, ali podes, há coisas ali que podem ser ao lado, mas programar a mesma coisa, quando aprendes, a partir de um certo momento, aquilo mantém-se naquele registro, depois podes aprofundar mais ou não, e pronto. A inteligência emocional não, ou seja, tu podes ser muito bom nesta área, podes conhecer muito, podes saber aplicar, mas há momentos de privação de sono, ou estás com fome, ou mais stress neste momento, ou há muita coisa, ou seja, nós conseguimos lidar com as nossas emoções, para mim e para outros autores também, não é? Isto é hard, isto é que é, porque não é repetir apenas, não basta ter o conhecimento, um bom exemplo é, todos nós sabemos, e quem nos está a ouvir, que não devemos responder a quente ou que devemos respirar antes, não sei o quê, ou que devemos contar até 10. Eu estou a dar coisas mínimas, mas há estratégias muito mais complexas. Mas essas todos sabem. Agora, todos nós fazemos sempre isso? Não. E se calhar sabemos desde pequenos. Muito antes de aprender Excel ou programar, sabíamos, olha, respira antes, não sei o quê, ou não responder as coisas a quente. Mas hoje continuamos a fazer. E vamos continuar até não estarmos mais cá. Isso é que é hard conseguir fazer isto. E quando tu tens, por exemplo, aqueles confrontos com pessoas que são muito importantes para ti, não é? E às vezes dizes coisas que não deves, ou te afastas, ou deixas de falar. Como é que achas que depois nós ou evitamos que ganhe uma dimensão que ganha, ou depois tentamos ali resolver e comatar aquilo? É assim, nós, isso é outra excelente questão, porque, imagina, achamos que devemos, quando aprendemos estas competências, ou devemos sempre saber responder bem em todos os momentos. Não vai acontecer, ninguém faz isso. Agora, é a capacidade também, e ser emocionalmente inteligente, é a capacidade de, ok, eu não estive bem, como disseste, reconhecer o erro, e como é que eu consigo reparar este erro. É muito importante. E depois também há formas de pedir desculpa. E também é uma arte, porque imagina, há pessoas que dizem assim, olha, desculpa lá, desculpa lá por aquilo, por exemplo, porque a pessoa não quer dizer o que é, por aquilo o que é, porque parece todo ofensivo. Mas é pedir desculpa, especificar porque é que eu estou a pedir desculpa, não justificar porque é que respondeu assim, porque há pessoas assim, olha, peço desculpa porque tu chateaste-me e eu então gritei contigo, de repente estou por um ódio no outro lado. Então, ou seja, até isto é uma arte, mas é aprender e a grande importância é isso. Quando nós não estamos bem, saber depois colocar o nosso ego de lado, não é? Engolir um pouco o nosso orgulho e saber pedir desculpas e reparar o erro. Isso também é importante. É muito importante. E no teu livro tu vais mais ao fundo nas questões, é um best-seller, parabéns. Sim. O inteligência emocional, é assim, o inteligência emocional eu falo de 54 técnicas dentro de 5 categorias, ou seja, escrevi 5 categorias porque o Daniel Goleman, no seu livro, foi a respeito ao livro dele, que foi o livro que me abriu, digamos, este caminho, ele fala em 5 categorias. Basicamente são as mesmas que eu disse há pouco, mas existe a automotivação também. Só que a automotivação ele depois integrou no autocontrole.
Então, temos automotivação, temos 5 categorias. Eu falo de 54 técnicas. Então, umas são mais específicas e vão mais a fundo, e outras são mais rápidas de aplicar. E eu também conto sempre uma história do Pedro e do João, que são duas personagens, para mostrar como é que será aplicar isso. Mas depois o Gerir Emoções é um livro, por exemplo, quem não está habituado a ler livros técnicos, o Inteligência Emocional lê-se bem, o livro Gerir Emoções é mais pesado. E esse é que voa muito mais à raiz do assunto de gerir as nossas emoções. É que tem mesmo estratégias mais profundas, mais complexas, mas só sobre gerir emoções. Pronto. E tu trabalhas muito com as empresas, não é? E aqui em liderança, notas cada vez mais as entidades e as pessoas a quererem ter estas ferramentas ao dispor, não é? Olha, ontem estive com líderes da Nestlé e anteontem na central de cervejas, por exemplo. Então, ou seja, e com líderes, porque antes muitas vezes dava muitas formações, se calhar a grande parte delas era para os colaboradores em geral, digamos assim, e cada vez mais dou também para quadros superiores. Então há cada vez mais o interesse, seja o interesse da empresa, que reconhece que isto é importante, e então diz aos líderes que isto é importante nas suas funções, mas também o que é giro, o que tem acontecido, que antes não acontecia, nos últimos 2, 3 anos tem acontecido mais, é nos levantamentos de necessidades, quando as empresas fazem, estas competências já são assinaladas pelos próprios. Eu lembro antes, sei lá, 5, 6, 7 anos, e as empresas e eram muito quase a formação obrigatória, e eles queriam dar este tema e as pessoas eram empurradas e estavam lá, braços fechados, ok, tem que ouvir isto. Agora, cada vez mais as pessoas dizem, não, eu quero aprender isto, ou eu preciso aprender isto. Então, está-se a ver aqui uma mudança de mentalidade sobre isto. Eu ainda da outra vez eu estava a ouvir o teu podcast, e estavas a dizer que isto virou, no fundo, o tema ficou moda, não é? A inteligência emocional ficou um bocado. Sexy, falar de inteligência emocional até. E que é bom, porque ganha-se mais consciência, e que é mau. Porque depois vê-se cada vez mais, e tu sabes isso, quem nos ouve, vê-se mais coisas sobre inteligência emocional e há coisas que não são inteligência emocional. Mas coloca-se com o nome inteligência emocional e há outra coisa qualquer lá dentro. Havendo-se outra coisa qualquer. Não tem nada a ver. Isso e realmente, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Incomoda-me porque é uma área que isto é importante, é uma área que é estudada, que é investigada, que é muito importante e de repente eu sou capaz de estar a dar um workshop e desvirtuo falando de outra coisa. Cada coisa tem o seu lugar, ou seja, eu posso pegar numa coisa mais ou menos esotérica, mais ou menos alinhada com isso, mas eu devo dar o nome da coisa que estou a falar. Sim. Então, há pessoas que estão a pegar o nome, como disseste, moda é sexy, para apresentar uma coisa que não é esta coisa. Por outro lado, é bom, E, tem mais consciência. É um trade-off aqui. e agora eu acho que tens reparado esta parte da neurociência, que também se fala muito, não é? Está muito ligada à inteligência emocional, Sim, é ou assim. não? Também, aliás, quando se estuda este tema, este tema e as ciências sociais, e as ciências psicológicas, neste caso, podes estudar através de vários níveis de análise. Imagina, podes olhar de uma parte mais comportamental, fazes um estudo e tentas induzir uma emoção ou qualquer coisa e depois vês o comportamento gerado. E outra forma, em vez de olhar para o comportamento exterior, é olhar como é que o teu cérebro processa aquilo. Ok, imagina, induzes uma emoção, fazes qualquer coisa e vais monitorizar o cérebro da pessoa. Então, a neurociência é um dos níveis de análise. Explica-nos algumas bases, ok? Neurobiológicas da coisa, não explica outras coisas. E quando olhas para o comportamento, explica algumas coisas, mas não explica outras. Então, a neurociência é importante na inteligência emocional, embora não seja o único pilar dentro da inteligência emocional, digamos assim. E que emoções tu sentes que as pessoas vêm mais ter contigo para tentar resolver? Uh, Tem muito a ver com a família das emoções da raiva ou do medo. Ou do medo e tristeza, se calhar mais tristeza. Da raiva e da tristeza. Então, a pessoa está triste, está apática, está desmotivada, depressiva, mas aí, atenção, porque depressão não é emoção, é patologia. A minha área, eu sou formado em psicologia, mas na linha da investigação. E essa é uma área mais ligada à clínica. Então, sobre depressão, é preciso acompanhamento especializado. E depois, muita família da raiva, frustração com o meu trabalho, raiva perante alguma situação, etc. E mesmo quando eu ouvi o teu podcast, não é? E há aquela coisa que é ou nós fugimos, não é? Ou atacamos, não é? Uh,
e as pessoas às vezes congelam. E tu sentes às vezes que as pessoas congelam e deviam ou tomar uma decisão ou fazer uma dinâmica, não é? Ficam naquele estado. É assim, essa resposta de fuga ou luta, até foi um psicólogo, um investigador que era o Walter Cannon, ele falou em fuga ou luta, depois mais tarde falou-se do congelar. E há quem defenda que é uma sequência, quem regra, há quem defenda isto, mas quem regra que é, tu perante um cenário ameaçador, congelas primeiro, porque evolutivamente os predadores viam mais o movimento, então tu quando congelas não emites movimento, então o predador não te vê. Agora, se o predador te vê, não vale a pena estás parado, não és comido. Então inicias o quê? A fuga. E foges. Agora, se chegares a um momento em que a tua fuga não é suficiente, mas estás encurralado, se tu puseres, e sabes isso, um animal muito menor porte, por exemplo, até um rato, e metes um gato e encurralas o rato é capaz de atacar o gato. Um animal pequeno sendo encurralado é capaz de atacar um predador. Então quando nós sentimos que não temos forma de fugir, podemos atacar. Há quem defenda isto. E outras pessoas defendem que pode ser uma resposta a outra. Agora, muitas vezes isto é automático que acontece. Nós podemos ir trabalhando para que tendencialmente tenhamos outra resposta, sim, mas quando acontece, podemos naquele momento não fazer nada. Mas depois também a capacidade de reconhecer que aquilo não está a ser correto. Como dizes, congelar, ok? Estou a congelar aqui na apresentação, estou a congelar aqui no desporto a fazer alguma coisa, ok? Reconhecer isto, o tal reconhecimento, e como é que eu vou fazer para sair disto? Então, por vezes, isso pode acontecer, não evitamos que isso aconteça, mas depois o que é que eu faço com isso? E quando o medo vira para a ansiedade e vai ali e começa, não é? Para o ataque de pânico, aquilo é tipo uma escadinha, não é? Que vai crescendo dentro de nós. Pode ser, é isso, é como tu disseste, ou seja, a ansiedade é uma emoção normal. Agora, quando se torna uma perturbação, tu tens perturbações de ansiedade, que isso não é emoção. Por exemplo, ansiedade generalizada, vários tipos de fobias, como estavas a dizer, depois já leva a ataques de pânico. Então, se for aí, logicamente nós podemos trabalhar na nossa inteligência emocional, ficamos mais preventivo nessas coisas, temos mais recursos. Agora, se for uma pessoa que está a ter crise de ansiedade ou crise de ataque de pânico e que realmente está a interferir com a sua vida, mais uma vez, é preciso procura de apoio especializado. Mas nós trabalharmos isto é importante, não é? Porque é que eu estou a sentir ansiedade, o que é que eu posso fazer em relação a isso, expor-me. A inoculação do stress, tu falaste, também uma das estratégias é chamada estratégia de exposição gradual. Por exemplo, quando as pessoas têm fobias, uma das melhores estratégias é tu expor-te gradualmente a esses medos. Okay? Imagina, tenho medo de andar de elevador. Eu primeiro aproximo do elevador e vejo à distância. Um dia, vou-me embora. No dia seguinte dou mais uns passos. No outro dia mais uns passos. No outro dia carrego no botão e chamo o elevador. No outro dia meto o pé no pé do elevador, entra e sai. No outro, deixa a porta fechar, abre e sai. Então, gradualmente, e vou-me expondo a isso. É uma forma. E, e qual é que achas que é o teu propósito? Isso é muito claro agora. É o aumento de literacia emocional, e estamos a falar em língua portuguesa. Ou seja, e o propósito é, como eu costumo dizer, é um objetivo sem fim. Eu, pelo menos, ou mudo de propósito, não sei o dia da manhã, mas acho que não, ou então até estar cá neste plano é sempre esse, e vou fazendo, traçando objetivos para isso, né? Como disseste, os livros, o podcast, o jogo, é como tu tens um propósito, ou pelo menos né, estás a construir um propósito, e também isto se calhar é um objetivo para esse teu propósito. Né? E que desafios tu tens atualmente? De tempo. Olha, eu meto-me em tudo e mais alguma coisa. Eu estava-te a dizer até agora, olha, tenho que medir outra coisa. Tenho aqui pedidos aqui a chover. Eu meto-me em tudo e, olha, aceitei, por exemplo, a coordenação de uma nova especialização avançada. Então, estou a construir um curso que vai ser lançado em outubro. Aceitei dar uma pós-graduação no ISCTE sobre produtividade. Agora também há um doutoramento que eu ingressei e vou iniciar. Há uma nova sociedade que estamos já a abrir para construir aquilo que eu tinha dito dos jogos, etc. Além de tudo aquilo que eu já tenho. Então eu acho que é gerir tempo e definir realmente o que eu quero. Porque como eu tenho este propósito grande, eu acho que tudo isto é importante. Ou seja, tudo isto é importante. Só que a pessoa tem que definir o que é mais importante e menos importante. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim ainda. E estamos a chegar ao final para respeitar o teu tempo. Que mensagem final queres deixar, Paulo? Que achas que é importante a nós refletirmos? Olha, acho que é importante falarmos cada vez mais sobre as emoções, ou seja, ainda é quase um tabu, não é? A pessoa vai falar sobre as emoções, parece que vai-se. Não, opá, não vou falar destas coisas desconfortáveis, ou estas coisas ou esotéricas, ou muito sentimentais. Não, as emoções, devemos olhar para elas como uma forma de informação, como algo que nos diz alguma coisa, que é o que as emoções são. E devemos falar mais sobre isto, porque
nós somos, eu costumo repetir muitas vezes isto, nós somos a única pessoa como que vamos passar toda a nossa vida. Desde que nascemos até morrer, estamos sempre lá. Há outras pessoas que vão e vêm, e estamos na casa de banho e estamos lá connosco próprios, não é? E quando digo nós estamos connosco próprios, nós e as nossas emoções estão sempre presentes. Então, se pensarmos bem, se as emoções estão sempre presentes e estão sempre a acompanhar-nos em todo o lado, como é que é possível que muitos de nós não queiram aprender sobre este tema? E depois, de repente, está triste e não sabe o que fazer, está irritado, não sabe lidar com isso, está frustrado, não sabe gerir os conflitos. Quer dizer, e depois há situações na sua vida que acontecem e obtém resultados negativos porque não trabalha nestas áreas. Então é muito importante reconhecer que isto é importante e começar de alguma forma a trabalhar neles próprios, a aprender maior, a desenvolver mais a sua literacia emocional. Acho que esta é a mensagem, é reconhecer que isto é importante, não é algo que acrescenta alguma coisa, não é algo que é esotérico, não é algo que não é necessário, não é algo que é soft, não é? Tal coisa. É importante, é hard, mais do que aprender o Excel ou inglês, isto é mais importante, não é? Inglês falamos às vezes, as emoções estão sempre lá. Por isso aprendam sobre isto. De que forma for, ler um livro, ouvir um podcast, isto é um bom exemplo. Parabéns quem está a ouvir, ok? Aprender, aprender, aprender. E pôr em prática depois. Paulo, queria-te agradecer e dar-te os parabéns pela iniciativa e que continua a crescer e continuas a educar e a ajudar as pessoas a terem uma vida mais pacífica. Não é bem pacífica, mas Não porcentagem zero. Mas emocionalmente inteligente, vamos colocar assim. exatamente, evitamos andar sempre no É isso. pêndulo emocional, não é? Porque Bem, depois gastamos muita energia. gostei dessa análise. Vou usá-la no futuro. Olha, obrigado, Paulo. Continuação, tudo bom, obrigado. Miguel, um abraço e parabéns também pelo teu projeto. Obrigado a Obrigado, todos os. parabéns. Obrigado.